Salve galera, tudo bem com vocês? Força aí, força aí, força aí. Estamos chegando aqui no século XX. Eu sei que você deve estar aí no final da sua jornada ou nos seus estudos aí para fazer a prova do Enem, para fazer as provas do colégio, seja o que seja, né? Seja lá o que for. Força aí, galera. O ano só acaba quando termina e o resultado tem que ser o melhor possível. Tudo bem com vocês? Vamos conversando aí. O que você precisar, por favor, se manifeste ali embaixo, que me passam todos os recados. Preciso de ajuda, preciso de conselho, preciso de oração, né? Oração não sou muito bom não, mas vai, né? A gente faz uma mandinga aqui, um pensamento positivo e vai dar tudo certo. Bom, prazer aqui novamente estar perante vossas senhorias para falar sobre literatura. Hoje a gente vai falar especificamente de uma escola, tá? É uma pré-escola, é o pré-modernismo. Tá? A escola é o modernismo, mas a gente tem um movimento onde não se encaixam perfeitamente certos escritores. E esses escritores são mas tão bons que não dava para deixar de fora da história da literatura. Monteiro Lobato, Lima Barreto, monstro, eu adoro Lima Barreto, certo? Euclides da Cunha são gigantes da literatura que não poderiam não constar em qualquer manual, né? Só que eles não se encaixam na gavetinha ali do modernismo, que começa com as semanas de 22, né? O modernismo primeira geração está muito ligado às semanas de 22, que vai ter vídeo aí, você vai poder assistir também. Então, fique esperto. O pré-modernismo são autores, né, de diversas, diversas características que, né, que se assemelham em certos traços que a gente estuda e vê o que é que eles trouxeram de inovação e como é que eles preparam o terreno para o modernismo brasileiro, certo? Olha lá, pré-modernismo, contexto histórico, o período que vai do século XIX até a Semana de Arte de 22, né? Um marco na arte brasileira, a Semana de Arte Moderna. A gente está falando dos primeiros tempos da República, né? Sai o rei, entra a República. República da Espada, dos militares, do Floriano Peixoto, que inclusive aparece no livro do Lima Barreto, que a gente vai analisar. Guerra de Canudos, que é retratada num livro que é um dos mais brilhantes da literatura brasileira, chamado... esqueci o nome do livro agora. Calma aí. Canudos, a Terra, blá, blá, blá. Nossa, professor, calma aí, já lembro. Às vezes dá esses brancos na frente da câmera, dá uma vergonha, dá uma raiva, velho. Dá uma raiva de ter esses brancos, vocês não têm. Os Sertões, tá? Os Sertões do Euclides da Cunha. Eu só dou essas aulas tipo 40 vezes na semana. Eu não sei como que eu consigo esquecer ainda, mas enfim, tudo bem, tá? A República do Café com Leite, já falei sobre os autores que ali compõem, né? Tem estilo diverso, mas que tem em comum temas ligados à denúncia social e ao cotidiano, tá? É isso que vai os ligar. Características, né? Mas o melhor modo mesmo de pensar esses autores é um a um, né? E pensando em prova do Enem, cara, você não precisa ficar decorando essas coisas, por isso que eu gosto da prova do Enem. Vai ter lá o texto. Aí sim, né? Você vai falar do Euclides da Cunha. Você sabe que o contexto, isso você tem que saber, que o contexto é Canudos, né? Que a gente está falando da República ali e tal, os problemas que vai ter. Isso vai te ajudar a ler o texto porque você está contextualizado. Então você tem que saber o contexto, não precisa decorar coisas, tá? Lima Barreto é a mesma coisa. E mesmo assim, se você é um bom leitor e bom interpretador, tem uma boa interpretação de texto, você se salva no Enem. Por isso que eu insisto. O que é que precisa? Leitura. Massa, vamos que vamos. O pré-modernismo não é propriamente uma escola, já falei sobre isso, mas eles já estão trazendo as inovações do modernismo. A linguagem oral, tá? Então, se você pegar o Monteiro Lobato, ele já começa nos seus contos, lá no Urupês, a trazer a linguagem do povo, do caipora, do caipira, como é que esses caras falam, e isso vai ser sumamente importante lá no modernismo, tá? Uma das marcas do modernismo. A cidade versus o subúrbio, né? Os problemas do subúrbio. O Lima Barreto vai ser o grande gênio disso, né? O Lima Barreto vai retratar de forma maravilhosa, não se estuda o século XIX sem esse homem, os subúrbios cariocas e as pessoas que lá habitam, né, aquele mundo. O Brasil do litoral versus o Brasil do interior, então a gente vai ver essas diferenças entre o Rio de Janeiro
e principalmente lá o sertão do Euclides da Cunha, o interior de São Paulo, de Chão Vermelho, de Massapê, do Monteiro Lobato, e vamos falar também sobre essas questões do parnasianismo, que, né, era uma escola muito mais ligada à tradição classicista, né, o soneto, a beleza, o enfeitamento da língua, que ao contrário, né, vai ser característica do pré-modernismo, a linguagem oral, a linguagem do povo, a linguagem mais próxima da linguagem cotidiana, certo? Massa, entenderam? Qualquer dúvida, me pergunta, né? Bota ali a questão e tal, me pergunta que rola o lance, tá? Então vamos falar sobre os autores. Galera, olha pra mim, escuta o que eu vou te dizer. Não vai se falar, né, nesse ano e nos próximos, de um autor tanto quanto vai se falar do Lima Barreto, cara. Lima Barreto é um cara importantíssimo na literatura, está sendo resgatado agora, novamente. Sempre foi um grande, certo? Mas agora ele vai dar umas alçadas a valores maiores, tá? A Lilia Moritz Schwartz, professora da USP, né? Ela está fazendo uma nova biografia do Lima que sai, tá? O Lima vai ser tema da Flip, que é a feira de Paraty, e essas coisas vão botar o nome do Lima Barreto em destaque. Então, fica muito, mas muito esperto com isso, tá? Esse olhar para o Lima Barreto, fica esperto com ele, para as coisas que ele vai falar. Ele é um homem do século XIX, ele é o primeiro autor que se assume como um autor negro. Eu sou um autor negro e vou falar sobre as coisas e a vida de um negro no Rio de Janeiro, nos subúrbios cariocas. Esse é o mundo dele, tá? Jornalista, polêmico, de origem humilde, escreveu contos, crônicas, romances, memórias, né? Tem uma literatura de cunho social, essa, né, de lançar um olhar, lançar a luz a esses novos personagens do subúrbio. Teve, né, tem uma literatura muito ligada à sua própria vida, de cunho autobiográfico, tá? E uma das coisas que a gente vê na literatura dele é os personagens que, né, caem num delírio de loucura, vítimas das suas próprias fantasias ou do alcoolismo, né? Ele foi uma das vítimas do alcoolismo, doente, né, por conta dessa doença do álcool, sofreu de delírios e no final da vida morreu num sanatório, tá? Então quando a gente for ver lá os personagens, principalmente lá o Policarpo Quaresma, né, tem muito disso, né, muito, não da bebida até o Policarpo, mas do delírio, de ficar louco e tal. Principais obras, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim do Policarpo, Clara dos Anjos. Muito legal. Eu gosto pra caramba, tá? Vai ler esse cara aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Característica, extrapola temas ligados à sua própria vida, né? Explora temas ligados à sua própria vida. Preconceito social, superficialidade dos burocratas, a loucura, né? Os burocratas, quando a gente diz, é a redação de jornal. Ele é um dos caras que critica a redação de jornal, que lá tem muito pelego, muito puxa-saco, os caras não conseguem trazer as notícias certas. Ele mete o pau, principalmente no primeiro livro dele, né, o Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Muito interessante isso aqui, tá? Vamos em frente, cadê vocês? Tá aqui. A loucura, os marginalizados, os subúrbios. Sua linguagem tem uma estética informal, uma das suas principais colaborações para a literatura brasileira e, digo, para o modernismo que vem na sequência, tá? Lima Barreto, galera, não pode esquecer, cai bastante no Enem, tá? Olha esse texto. Triste Fim de Policarpo Quaresma, um livro mais notável, né? O livro mais famoso do nosso Lima. Calma aí que minha garganta tá pegando aqui, galera. Tomei uma aguinha aqui. Beleza. Narrativa em terceira pessoa e vamos contar a história do Policarpo. Policarpo é um funcionário público. E lá pelas tantas ele resolve que tem que mudar algumas coisas nesse país. Ele é um Quixote. Lembra desse personagem? Personagem da literatura espanhola, Dom Quixote de la Mancha, certo? Do Cervantes. Um clássico, né? Uma referência que não tem como você não dominar. O nosso Policarpo é esse Quixote. E ele vai sonhando
e nos seus estudos, ele vê um nacionalismo às avessas, né? Um nacionalismo exagerado. Ele acha que o Brasil tem que falar tupi, né? Ele fala que a nossa língua é essa, que a gente não pode se vender para os estrangeiros, para os estrangeirismos. Vai até a Câmara do Rio e fala assim, ó, nós vamos instituir que o brasileiro deve aprender e falar tupi. Essa é a nossa língua. Claro que é preso, né, e mandado para um sanatório. No sanatório ele conhece um monte de amigo, tudo louco, você vai se divertindo com as histórias do Policarpo. Que é esse cara que nos faz rir e ao mesmo tempo chorar. Sabe o cara que nos fala a verdade de uma forma, né, você vê que ele é um sonhador, que ele é um delírio. Mas quando ele tem momentos de grandeza, você vê que ele está certo. E o certo é sonhar, o certo é querer. Claro que não como ele delirando. Mas em certos momentos você vê, puxa vida, só o louco é que vê a coisa certa. Só o louco é que vê algumas saídas para esse mundo, né, pesado, para esse mundo fechado que nós né, persistimos em vivenciar. Tá lá. Narra a vida do Quaresma, que marca com sua irmã Adelaide, né? Ele vai ser preso, tá? E vai parar no sanatório. O livro também tem essa marca de uma crítica ao funcionalismo público já naquela época, né? Então você imagina, né? Os caras que ficam lá e não fazem nada, e nananã, o apadrinhamento, tudo é mostrado ali, né? O Ricardo do Coração dos Outros né? Daqui a pouco eu falo do Ricardo do Coração dos Outros. Ele vai sair do sanatório e vai propor a reforma na agricultura agora, né? Como se não bastasse, né? Propor a troca do português pelo tupi. Depois de ter ido para o sanatório, onde ele conhece uma galera, os louquinhos lá, ele propõe, né, uma super reforma na agricultura, porque ele fala que o Brasil está obsoleto, né? Nessa terra aqui ele é um ufanista, ele é um nacionalista. Nessa terra tudo dá. Nós temos que melhorar, nós temos que plantar, né? E o verde vai sair sobrando por aí e não vai faltar comida para ninguém. Um sonhador. E ele vai, né? É esse sonhador que tem vontade de fazer as coisas, delirante, que vai topar com a burocracia brasileira, com a ineficiência, com a má vontade dos poderosos, tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece. Então ele está falando do mesmo Brasil que a gente tem até hoje, parece, velho, sabe? Tipo, temos que fazer isso, eu sei, mas não sei, é muito difícil e tal, tá? Então ele resolve que vai fazer um projeto disso para mostrar que dá certo. Vai até o Sítio do Sossego, compra um sítio, e lá ele vai, por sua própria custa, com suas próprias forças, fazer uma revolução na agricultura e depois espalhar isso para o Brasil. E lá ele faz várias experiências, né? Compra coisas, bota semente, planta, carpa, mas ele é um homem de idade já. E ele vai sofrendo e a gente vai dando gargalhada. É claro que ele vai... É claro que ele sem ajuda, ele tem um ajudante só, é claro que ele vai sucumbir a isso. Ele não tem mais idade para aquilo. Parece que aqueles sonhos não podem o acompanhar, né? E o pessoal fala, cuidado, Policarpo, cuidado, e ele vai lá. Né? Tem um episódio muito interessante que é Davi e Golias, que é ele brigando contra as saúvas. Então ele planta as coisas, as plantas nascem, as saúvas vão lá e comem. E ele quer, tipo, moer as saúvas. Mas é claro, elas são muitas, e apesar de pequenas, muito mais eficientes que ele. Então, né, apesar da frustração de não conseguir levantar aquele sítio, ele faz as suas anotações, claro, sempre muito técnicas e abstratas, né, no papel, e um dia ele chega e vai tentar entregar isso para o Marechal Floriano Peixoto. Tá rolando uma revolta, a revolta no Rio de Janeiro da Armada, tá? E ele se alista a favor do Floriano, porque ele é um nacionalista, ele está ali para defender o governo, ele é um conservador. Tá? Mas quando ele encontra o Floriano, depois de muito tentar, né, perguntar para ele chega com um maço desse aqui, que são as anotações dele, a tese dele sobre a agricultura, como mudar a agricultura no Brasil, entrega para o Floriano acha aquilo tudo muito estranho, tal, e alguém interpela o Floriano, pergunta alguma coisa, ele fala assim, calma aí que eu vou anotar isso. Ele vira a tese do Policarpo Quaresma, arranca uma página e faz umas anotações lá. Aquilo parte o coração do nosso Policarpo. Ele fica entristecido. Ele acha aquele cara um babaca. E ele admirava aquele marechal, falava que aquele cara ia levar o Brasil às alturas, né? Sai de lá extremamente decepcionado, tá? Bom, tá rolando a revolta armada e tem uns amigos dele lá do sanatório que estão lutando.
E ele vai intervir, porque alguns estão sendo presos. Vamos lembrar que a revolta armada é contra o Floriano. Alguns estão sendo presos e ele vai tentar intervir, falar com o Floriano. E ele fala assim, quem é esse cara aí? Manda prender também. E aí vão prender também o nosso Policarpo Quaresma. Ele vai preso e vai ser condenado a ser morto. Triste fim desse nosso Policarpo Quaresma. Por isso esse nome, Triste Fim. Então é um livro pessimista com relação à burocracia brasileira, à morosidade dos órgãos públicos, à má vontade da política brasileira. Cara, né, nenhum livro, né, retrata tão bem esse século XIX, né, e esses subúrbios, esse delírio, quanto o Policarpo Quaresma. Né? É um livro que costuma aparecer bastante no Enem. Fique esperto quanto a isso. Legal? Esse é o nosso Triste Fim. Bom, Monteirão. Muita gente conhece o Monteiro da onde, galera? Conhece o Monteiro Lobato dos clássicos infantis, infanto-juvenis, né? Entretanto, aqui, quando a gente fala dele, a gente fala das principais obras da vida adulta dele, né? A gente lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Lobato, Sítio, quem não conhece, né? Do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Música do Gilberto Gil, né? Desculpa aí, cantei alto na sua orelha. Às vezes o cara tá de fone, leva um susto, né? Tá bom? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Purururu. Ó, Urupês, de 1918. Cidades Mortas. Ideias de Jeca Tatu e Crítica ao Cubismo. 4 temas que eu vou falar contigo, né? Bom, os 2 ali são os principais livros dele, que vão falar sobre a decadência do café no interior de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, tá? E ele vai falar dessa decadência frisando um personagem. Bom, vamos lembrar nessa história, o Vale do Paraíba foi um lugar muito rico, fazendeiros, e aí o comércio vai florescendo, as pessoas que trabalham fazem pequenas vilas e algumas cidades, e aquilo tinha muito dinheiro, até que vem a Primeira Guerra, né? E o pessoal lá de fora para de comprar tanto café. Bom, aí o pessoal entra em dificuldade financeira e aquelas cidades antes prósperas viram cidades mortas, né? Cidades sem gente, que antes eram ricas e agora não. Bom, ele cria um personagem chamado Jeca Tatu, cara, tá? Que vai ser o caipirão, o cara que é o contrário do europeu. Se o europeu é sofisticado, sabe se tratar, sabe se vestir, sabe como comer, sabe como cuidar de sua saúde, o Jeca Tatu é o contrário, é o cara que tá tosco, né? Ele vai ter bicho de pé, amarelão, as doenças mais toscas que, né, no fim do século XIX, passando para o XX, era inadmissível um país que queria crescer, que queria ser alguma coisa, ter gente nessas condições. Então, o Monteiro Lobato vai, né, depreciar essa figura e falar, ó, esses caras são jecas, né, são pessoas do mato, são quase que pessoas do mato, tá? Ele vai retratar a vida dessas pessoas do interior, o declínio social, moral, que elas vão ter por conta da falta de dinheiro, né, do declínio econômico que as acompanha. Ainda, né, apesar desses roubos e críticas muito contundentes que o Monteiro Lobato vai fazer, ele é um grande nacionalista, né, um homem que vê o verde e amarelismo de forma muito gritante. Né? A arte deve refletir a alma do povo. Rejeita o modernismo, pois esse se espelhava na vanguarda europeia. Agora a gente vai ter que falar sobre uma coisa importante que eu já vi cair na prova do Enem. É um caos, um bafo literário, né, uma fofoca literária, que é a seguinte. Quando chega o modernismo, quando o modernismo começa a se espalhar, a fazer exposições, o Monteiro Lobato, que também escrevia crônicas para jornais, vai visitar uma exposição da Anita Malfatti, certo? A Anita Malfatti é essa pintora aqui. Aqui ela está pintando o Mário de Andrade, que é um dos modernistas, tá? Em 1917, ela faz uma exposição, que é um dos marcos do modernismo brasileiro, e vai ser criticada pelo Monteiro Lobato. Ele vai falar que aquilo ali é tudo paranoia, é tudo besteira, é tudo babosagem de quem não tem o que fazer, é tudo invencionice, certo? E aí, claro, vai romper com os modernistas, porque os modernistas vão vir e vão defender a Anita Malfatti. Vamos ver como fica isso? Dá uma olhada nesse trecho aqui,
né, que eu já vi aparecer na prova. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente. Então está chamando os caras de anormais, de loucos. Veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras. Sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Cara, o cara tá metendo um pau, né? Tá falando assim, ó, o que vocês estão fazendo é modismo, é besteira, tá? Coisa de mané. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu como uma paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. De chofre, de embalo, ele está falando sobre a extravagância do Picasso. Esse tal de Picasso, esses caras querem ficar inventando essas coisas, né? Dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre o modernismo, introdução ao modernismo, e lá a gente fala sobre os conceitos de arte, como isso muda, né? A mimese, aristotélica e como a gente tem um rompimento aqui no modernismo, tá? Caso você fique com dúvida. Tranquilo? É isso aí, galera. O que eu tinha para lhes dizer. Gostou da aula? Dá um curtir aí, comenta comigo, pergunta se ficou alguma dúvida, manda um oi, fala, ô professor, tô eu sou aqui das Cidades Mortas. Tem alguém das Cidades Mortas aí me assistindo, né? Vale do Paraíba? Se tiver, por favor, manda um recado aqui, fala seu nome. Grande abraço para vocês, galera. Grande abraço mesmo. Valeu, valeu mesmo. Até a próxima.